Estamos Pronto, aí, gravando. todos. Tá o Éder. O Éder tá aí, beleza? Abrindo as câmeras, quem puder. Cara, vamos lá. Pessoal, seguinte. Nessa aula de hoje, vocês vão encontrar muito mais do que o encontro do RH Integra. Quase que abrir um pouquinho de coração aqui para vocês, viu? Vou deixar no mute por enquanto. Se vocês precisarem falar, podem falar comigo, tá bom? Então, beleza. Esse é o tema, inclusive, da palestra que eu vou dar dentro do nosso encontro presencial. Esse é um projeto, né, em que vocês vão participar em primeira mão, se quiserem participar, né, porque é uma tecnologia que eu venho desenvolvendo exatamente para empoderar os profissionais de RH, tanto no seu processo, nos seus processos de consultoria individual para aqueles que empreendem, quanto para aqueles que querem uma tecnologia acessível para poder utilizar no seu ambiente de trabalho, com essa vertente, né, focada na gestão de pessoas humanizada e tornar isso prático e possível, né? Porque a gente sabe que o nosso tempo é limitado e uma das vantagens da gente utilizar a tecnologia dentro do nosso processo de gestão é a gente conseguir atender de forma personalizada as pessoas com maior velocidade, com mais assertividade. É esse o grande motivo. A tecnologia não desumaniza quando a gente tem um conhecimento humanizado. A tecnologia nos empodera para poder fazer isso, né? De forma que não tem como a gente conversar, pensa numa empresa, não sei onde você trabalha, com 30 funcionários, às vezes 50, alguns trabalham em multinacional, mas não tem como atender todo mundo de forma, conhecer todos de forma individual, de forma personalizada, sem uma tecnologia por trás que encurte caminhos, que nos tragam referências, orientações, para que a gente possa tratar esse outro ser humano como um ser individual e único. A tecnologia permite isso, tá? Então, é por isso que a gente fala sobre essa aplicação para gestão de pessoas, que também é uma aplicação que eu acho que falta em termos de articulação de conhecimento do profissional mais estratégico de RH, que é, tá bom, gostei, né? E a partir do momento que ele tem acesso ao seu assessment, a um mapeamento específico, ele sim consegue acessar autoconhecimento, mas muitas vezes ele não consegue articular isso em propostas, né, de gestão de pessoas. E é sobre isso que eu venho desenvolvendo nesse tempo, construindo e buscando, né, construir resultados sustentáveis através dessa gestão humanizada. Vocês já conhecem, né? Então, estou aqui à disposição e nesse projeto eu atuo como sócio, né? Eu tenho um outro sócio que desenvolveu a parte de tecnologia, a parte conceitual a minha, e eu não posso deixar de dar os créditos também a uma grande parceira de estudo, né? Que foi coautora junto comigo de um livro que é lançado esse ano. Um livro super especial para profissionais de RH que leva exatamente esse nome, né? A aplicação de assessments para a gestão de pessoas nas organizações, onde a gente trouxe os assessments que a gente conhece no nosso dia a dia, mas articulou e explicou, criou protocolos para que a gente possa utilizar esses assessments com responsabilidade dentro das empresas, tá? Então, é exatamente isso que a gente trabalhou, um projeto de mais de 2 anos de estudo. Hoje está prontinho, a gente está aí na seleção de capa para a gente poder fazer a publicação desse livro, que ficou numa linguagem muito simples, mas que trouxe conhecimento técnico, né, para a aplicação do assessment de forma mais prática, tá? Sou apaixonado por desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial e social, e eu acho que isso tem uma articulação direta. A gente precisa desenvolver a pessoa para que a gente tenha um bom profissional. O bom profissional, ele gera negócio, ele gera bons resultados, ele impacta. E uma empresa muito bem posicionada, com pessoas saudáveis, né, com gente com resultado, ela impacta, tem um impacto social positivo. Então, acho que é uma cadeia que eu acredito que a gente precisa perseguir. Humanizar o humano, né? A gente vem falando muito, a gente teve aí, né, inclusive, acho que 2 anos atrás, o Conar falando sobre, né, a humanização do RH, né? A gente traz o para a pauta, mas eu acho que ainda falta muito diálogo, né, para além da moda, sobre o que significa isso, né? O que é humanização do RH? Será que humanização do RH, de fato, é sem nenhum demérito a gente fazer festas de aniversário? Será que a humanização do RH é, né, sem nenhum demérito,
a gente fazer confraternizações? Será que a humanização do RH é, né, sem nenhum demérito, a gente dar brindes, né, e a gente fazer um board com canequinha, com estojo personalizado para o pessoal publicar no LinkedIn? O que é essa humanização do RH que a gente não vai mais a fundo muitas vezes, né? O que é esse RH humanizado? Que ações estão por trás desse processo? É essas ações que a gente espera que, através de uma tecnologia que possa fazer mapeamento de gestão comportamental, que a gente possa impulsionar de forma mais clara, de forma mais objetiva e menos teórica, né? E aí sim, conseguir valorizar a diversidade dos talentos humanos para a construção de resultados sustentáveis. Mas para eu valorizar a diversidade, tem que conhecer a diversidade, entende? Se eu nem sei qual que é a diversidade que existe nos talentos, a gente fica numa discussão só de minorias, entendendo diversidade só como minorias éticas, minorias raciais, minorias sociais, minorias econômicas, e a gente não entende a diversidade como um conjunto, né, de características únicas e pessoais que compõem uma pessoa, que dá para ela uma missão, um propósito, onde ela se encaixa dentro de uma posição para se construir, para gerar identidade própria, né? Onde ela manifesta quem ela é, entende? É muito mais do que a gente é muito importante e é muito mais do que a gente ter uma visão rasa desse processo, né? É o buscar de fato conhecer essa diversidade no potencial do ser humano, né? E isso acontece no ambiente de trabalho, principalmente, não tem outro lugar que isso acontece. Por quê? Porque a gente passa ativamente mais tempo no trabalho do que na nossa casa, né? A gente fica, né? Se você pensa de horas acordado, 24 horas, beleza, né? Quantas horas de trabalho? Se a gente pensa, pega trajeto de ida, trajeto de volta, o tempo que a gente passa produtivo, ou seja, o nosso tempo mais ativo, né? A gente está num ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho, ele não é só um ambiente de produtividade, ele é um ambiente de construção de identidade. E se eu não olho para a individualidade de cada um, eu não consigo lá ter indivíduos empoderados na sua diversidade, entendendo e cumprindo o seu papel como ser humano. E aí, os assessments estão aí para eu conhecer melhor esse ser humano. A gente vai entender isso e eu vou trazer alguns para mostrar para vocês aqueles que eu acho que sim, a gente tem que se aprofundar, tá? Na gestão de pessoas, o que a gente traz e o que a gente quis discutir de forma técnica para que o profissional de RH faça a gestão de pessoas de forma adequada? Primeiro ponto, né? Quais são os limites de uma aplicação de assessment, né? A gente conhece, é real, é muito perigoso. Ainda não sei o que é pior, que é não ter ferramenta nenhuma, usar mal uma ferramenta muito boa, né? Mas a gente conhece pessoas que são rotuladas pela aplicação de assessment, que perdem, às vezes são excluídas de oportunidades pelo seu mapeamento de perfil comportamental disso. E aonde é que foi que disse que um assessment, né, pode dizer qual que é o limite do ser humano, o limite do seu potencial? Então, quando ele não é bem, né, eticamente lido, né, quando ele não traz uma perspectiva humana, de fato, para sua aplicação, a gente pode causar problemas graves, e a gente causa como RH, muitas vezes, pela nossa desqualificação. Tá? A responsabilidade e a importância, então, de seguir um protocolo, de conhecer a ferramenta, né? E não só superficialmente, conhecer a experiência não é o conhecimento técnico que a gente precisa. Não é porque você fez o seu disco que você é capaz de aplicá-lo. Você precisa conhecer o protocolo. Quais são os limites desse protocolo? Não é porque você fez se auto-aplicou a sua âncora de carreira que você é capaz de fazer uma leitura técnica da âncora de carreira aplicada à carreira daquela pessoa. Você precisa conhecer um pouquinho mais do protocolo, de onde surgiu, que pesquisa foi essa, quais são os limites dela, e assim por diante. Então, o assessment e a aplicação dele é poderosa, mas requer uma responsabilidade muito grande. Para que a gente não caia no terceiro ponto, que é o risco de fazer inferências. O que é fazer inferência? Julgamentos, né? Julgamentos muitas vezes errados, né? Muitas vezes equivocados, negligentes sobre o outro, que diminui, impossibilita e às vezes até oculta uma possibilidade,
né, uma realidade que o outro tem o desejo, né, de nela existir. Então, é muito importante que a gente consiga olhar isso com muita responsabilidade, mas também com muita alegria, porque não tem outra forma da gente olhar o indivíduo com velocidade, assertividade, responsabilidade e trazer para fora, né? Trazer luz sobre os talentos dele, se a gente não tiver ferramentas adequadas, né? Aí a gente não sai, a gente cai num erro pior ainda, que está no degrau de baixo, que é a nossa péssima opinião, né? A opinião é uma coisa desgraçada, assim, gente, sabe? Porque dá opinião quem não tem compromisso com a verdade nem com o resultado. É fácil dar opinião, porque não vale nada. O que, que vale uma opinião? Pouquíssima coisa, né? Porque quem dá opinião, em geral, está pouco comprometido, né? Com o resultado, com o impacto, com a verdade, né? Opinião é uma percepção. E tá aí uma percepção errada é muito fácil, né? Principalmente nos dias de hoje, em que a gente vive né, lutando contra diversas narrativas. Então, a gente precisa prestar muito atenção. Mas quando a gente consegue ter ética, a gente se aprofunda no conhecimento, a gente tem protocolos para trabalhar com segurança, a gente é empoderado com tecnologia, a gente tem uma gestão estratégica de pessoas que possa se desdobrar de forma incrível nos processos de empoderamento, na assertividade do recrutamento e seleção, no empoderamento de treinamentos que são mais humanizados e geram, né, atendem necessidades específicas, no desenvolvimento das pessoas como seres humanos, na sua identidade, porque o RH precisa entender isso e precisa lutar por isso, né, e principalmente romper, né, e possibilitar processos de sucessão. Os assessments, então, são instrumentos que permitem a aplicação de autopercepção, ou seja, é o ser humano, né, aquela pessoa que fala sobre ela através de um estudo, através de uma metodologia, verifica preferências e tendências, mas não limita o ser humano, né, e identifica fatores e critérios intrínsecos que o indivíduo recorre para ele tomar decisão, para ele agir, né? E que pode ser, né, dependendo do contexto, a mesma característica, ela pode ser uma característica positiva ou ela pode ser uma característica que não colabora com o sucesso daquele projeto, né? Então a gente tem que fazer a pergunta antes. O mesmo ingrediente aplicado, né, em determinado contexto pode ser um facilitador, ele pode ser positivo, em outro contexto ele pode ser um atrapalhador, simplesmente porque ele não é dali, entende? E não se trata sobre ser bom ou ruim, se trata de ser adequado ou não adequado para aquela situação específica, para aquele contexto específico, né? Então, tem que perguntar o que que eu quero. Podemos, com assessment, então, né, antes da gente entrar eles, pensar em três coisas que eu acho que o RH estratégico, né, o profissional que quer valorizar o ser humano e quer trabalhar com gestão de pessoas humanizadas, ele tem que fazer, né? Que é conhecer para respeitar. Esse é o primeiro ponto, né? Conhecer para respeitar. O outro não é o meu reflexo, né? Não é, ele não é, né? Ele não nasceu para atender as minhas expectativas, né? Ele nasceu para ser ele. Ela é individual, única. Ele não tem que atender as minhas expectativas, entende? Todo o tempo. Então, eu tenho que conhecer essa individualidade, está dentro da diversidade, e que a gente acha tão bonita, mas quando ela se manifesta, o que a gente faz, exclui. Porque nós não somos treinados, nós não somos educados para lidar com o diferente. Nós somos homogeneizados o tempo todo, né? E quando algo sai do padrão que a gente faz, pune. É assim desde sempre. É assim desde que a criança está lá na escolinha, onde tem aquele que é mais que é sinestésico e ele está lá e ele precisa se mover. E quando ele levanta, ele fala assim: eu sou mal educado, senta, fica quieto, né? E quando aquele que é mais auditivo e ele vira para o lado porque ele precisa ouvir melhor, a pessoa fala assim: olha para frente, presta atenção em mim. E essas diferenças, essas individualidades que fazem parte da diversidade, ela começa a ser tolhida desde criança, entende? E quantas dessas marcas a gente carrega até hoje, né? Em que tem muita gente que não sabe, não consegue nem dizer quem é, ou quais são os seus talentos, por quê?
Porque faz muito tempo que muitas pessoas dizem que aquele jeito dela ser tá errado. Então, conhecer para respeitar a diversidade, o assessment traz para a gente que ele abre de novo esse leque. Ele fala, ó, tem diversos jeitos de ser. Ó, tem muitas motivações. O que te motiva não motiva o outro. Tem várias motivações diferentes. Ó, tem várias linguagens de reconhecimento, né? Como você se reconhece, como você se sente valorizado, não é como o outro se sente. Olha, tem várias estratégias para conseguir o sucesso. Alguns estudam antes, se sentem seguros e depois fazem, outros querem aprender fazendo e errando e lida bem com erro. Olha, o ser humano é o único que é diferente na sua diversidade. Entende? Então, conhecer para respeitar, dentro desses ingredientes aqui, que é cada um dos assessments, é um ponto extremamente importante que eu acho que a gente tem que valorizar e para dar um passo a mais. O profissional que consegue fazer isso é, ele está em outro patamar, entende? De ser humano, no sentido de ser um agente de fato que pode gerar transformação, porque ele se livra das suas expectativas e do seu espelho próprio, agora para valorizar aquilo que ele não tem, inclusive. Aquilo que são outras possibilidades e outros caminhos. Éder, eu vou abrir para falar daqui a pouquinho. Respeitar para se conectar, né? Então, assim, a gente sabe muito bem que a gente só se conecta com quem nos respeita. E a gente só respeita o outro quando a gente valoriza. Por isso, conhecer a diversidade, para além das minhas limitações, para além da minha individualidade, ela é importante, senão eu não vou valorizar. E se eu não valorizo no respeito não conecto. Né? E se conectar para liderar, né? E aí, falando de RH, isso é extremamente importante, porque o RH é a liderança de desenvolvimento humano de uma empresa. E o desenvolvimento humano é a base, né, do impulsionamento, do crescimento de um negócio. Porque as empresas são feitas de pessoas, né? Não é de outra coisa. A matéria-prima principal de um negócio são pessoas. É o alinhamento dessas pessoas dentro de um propósito e dentro dos seus propósitos pessoais. Então, a gente precisa liderar esse movimento, ouvir mais as pessoas. Eu gosto do assessment ou dos assessments porque também é uma maneira de eu ouvir alguém de forma individual. Deixa que ele fale. O assessment não é uma entrevista onde eu pergunto e aí eu tenho minha impressão sobre a pessoa. A metodologia de cada assessment me ajuda a entender melhor aquela pessoa a partir da voz dela, ainda que ela não consiga ter aquela articulação, ainda que ela não consiga ter aquele repertório. Então, ele traz um benefício extremamente importante para o nosso papel como RH, né? E aí eu vou falar para vocês, basicamente, eu vou apontar 5 assessments que eu acho que são base, né? Vamos dizer assim, aqueles, para mim, eles servem quase como, sei lá, sabe, cores primárias, né? Aquela essência, diversos aspectos, são luzes que mostram a gente diversas facetas e que, basicamente, elas nos ajudam a entender naquilo que é mais importante que a nossa identidade, como a gente se relaciona com a gente e com o outro, né? Então, acho que é super bacana esses aspectos. Tem outros? Tem. No livro que a gente escreveu, um livro robusto, a gente tem mais de 300 páginas, tem 328 páginas, pelo menos, a gente enunciou, se eu não me engano, 12 assessments, né? Alguns da área comportamental, de diferentes teorias diferentes, né? A gente pegou o DISC, o MBTI, o Big Five, e outros, né? E foi, né, enunciando alguns assessments, são teorias validadas, são teorias, né, já testadas, aprofundadas e que fazem parte do nosso repertório de gestão, né? Mas esses 5 são os básicos, são os mais fáceis de encontrar, então acho que eles são super bacanas para a gente superar os principais desafios de uma gestão estratégica de RH e da nossa liderança, que é comunicar, engajar e promover, né? No sentido aqui, o promover é dar espaço, né, para que a pessoa possa crescer. Éder, se você quiser, pode fazer sua pergunta, eu já vou responder ela e eu vou entrar nos assessments agora e depois abro para pergunta de novo. Oi, Igor. Oi, Ícaro. Um dos assessments que você passou no último slide, eu tenho percebido nas avaliações disso que eu tenho feito, é a linguagem de reconhecimento. Muitos dos alunos que eu aplico
costumam ter a resistência do perfil, que é Hum, aquele caso que eu trago o perfil, porém que ele resiste. Eu não tenho isso, ele não compreende que ele tem. É o não aceitar. E tudo bem. É que nem eu tenho passado para a pessoa que eu estou treinando. Isso vai acontecer, é que nem na psicologia, existe uma resistência. Também quando você faz a devolutiva do DISC, foi que eu comecei a perceber. Eles criam um pouco dessa barreira de resistência. Eu sei que eu tenho, mas eu não aceito que eu tenho isso. Porém, que hum. aí eu já vou para um outro diálogo que eu busco conversar com a pessoa, entender como que ele está hoje em dia, ou ela, para mostrar para ela como que ela vai desenvolver o que ela precisa, para quebrar esse paradigma de resistência. Perfeito. E aí, um dos pontos que nos ajuda muito nessa resistência, principalmente numa devolutiva, que faz parte do nosso protocolo de atendimento, é partir do princípio que aquele ponto específico está sendo destacado, ele não é um limitador, mas ele é um comportamento de orientação e que não exclui os outros, né? Tanto que a Devolutiva diz que quem fez treinamento do Master Disc aqui na comunidade com a gente sabe, porque nós temos os 4 perfis. Então, ela se vê de uma forma diferente e não está errado no todo. Tá certo, mas ela precisa entender qual que é a estratégia que ela tem que usar e que ela pode usar e invocar para solucionar um problema em que ela vai ter menos esforço. E aí, esse é o ponto que a gente pode trabalhar, né? E trazer até situações concretas para que ela possa se perceber. Esse é um ponto. Outro ponto é, de fato, a gente vive uma era que as pessoas estão em crise de identidade, tá? Assim, parece que, né? Não sei se sempre foi assim, né? Mas alguém que tenha clareza sobre quem é, qual é a sua missão, qual é o seu motivo de ação, qual é o seu propósito, entende qual que é a melhor forma com que faz as coisas, aquilo que não se conecta, né? E tem isso claro, vamos dizer assim, né? Muito prazer, né? Meu nome é tal, eu tenho esta preferência, tenho aquela não preferência, o meu propósito é, né? Estou aqui na missão de desenvolver tal trabalho, por qual motivo? É difícil, é uma construção que tem gente que chega no final da vida sem ter. É triste, inclusive, né? Porque talvez a gente só veio aqui para isso, para saber quem a gente é, né? E você percebe que muita gente está terminando ainda confundir e se confundindo com papéis que nos ajudam, trazem um reflexo ou outro da nossa identidade que é ampla, né? Mas que a gente não pode se reduzir a eles, né? Então é muito comum, inclusive o papel profissional é algo que, né, está sendo desconstruído agora, mas que ainda nos consome, né? Então, se você percebe muito bem isso quando as pessoas estão em transição de carreira, né? Quando ela era, sei lá, gerente, prazer, eu sou Viviane, gerente da empresa tal. E um dia tirou um crachá dela, ela não sabe mais quem ela é, né? E aí eu sou o quê? Parece que ela fica tentando se apegar a algo externo, a uma validação externa para ela continuar, né? Para ela conseguir sustentar a autoestima, as amizades, os círculos, né? De relacionamento. Então é algo muito comum. Por quê? Porque falta esse aprofundamento, né? Falta esse acompanhamento que ele precisa ser desenvolvido aos poucos. Quando a gente fala de assessments, aí eu vou falar sobre o motivo principal pelo qual eu acho que esses assessments são importantes, tá? O DISC porque fala como a pessoa funciona, né? Fala sobre as preferências comportamentais, como ela toma decisão e qual que é a melhor forma dela funcionar. Eu sei se eu vou colocar ela para fazer, né? Para ela tá tudo bem, porque essa é o melhor ambiente dela. Eu só vou colocar ela para se planejar primeiro, entende? Porque isso é respeitar o funcionamento de cada um. É como se houvesse um manual de instrução comportamental, onde cada um se sente melhor começando de alguma forma. Todos passam por todo o processo, né? Mas cada um tem um código, uma forma de funcionar que melhor lhe cabe, uma roupa que melhor te cabe, né? Pô, gostei, assim, tá bom. Por quê? Porque tá justa para a sua preferência, tá?
Aí, cara, mas todo momento a pessoa tem que, né, a gente tem que fazer as coisas da preferência da pessoa? Não necessariamente. Mas também não precisa, né? Não precisa ser um tormento todo tempo, se a gente pode. E o que a gente vê nos conflitos de liderança, numa gestão não humanizada, né, são líderes querendo seus espelhos, né? Ah, que é o quê? A liderança querendo forçar o liderado a ser como eu, porque eu sou, né? Veja bem, eu sou o líder, né? Como se isso fosse uma grande coisa, né? O ápice da perfeição, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, poder orientar de forma correta. E a gente tem um monte de pessoas sendo esmagadas, frustradas, né? Dentro das empresas que a gente trabalha, porque a gente não dá uma orientação correta sobre esse processo de desenvolvimento pessoal de forma personalizada, entende? Então, tá aí. Depois, assessment de valores. Tão falado ultimamente, né? Algumas multinacionais, principalmente na era da cultura organizacional, que tanto se fala agora, né? Valores parece que tomou um lugar representativo para o novo RH, né? Para o RH do presente. Mas a gente precisa entender como esses valores, né? Como eles interagem, né? De forma mais prática no dia a dia da empresa, no dia a dia das equipes, da formação de equipes, na conexão, né, que pode gerar, ou no afastamento que ele pode gerar por valores antagônicos estarem, né, duas pessoas terem valores antagônicos dentro da mesma equipe, né? Então a gente precisa olhar e entender que valores são esses para conectar com os nossos. Tem valores que fazem parte, né? É como se eles convergissem, né? Eles são ímãs, né? Eles estão próximos, porque tem o mesmo impulso, né? São critérios para tomada de decisão, mas para além de tudo isso, os valores é a nossa identidade, né? O nosso polegar, né? É aquilo que me representa de forma mais expressiva e que eu preciso respeitar, né? E que eu preciso, aí eu preciso mesmo respeitar. Onde o desrespeito de um valor, ele já não é um desrespeito simples, ele é uma violência. Então, eu preciso tomar cuidado com esse processo e fazer muito bem esse match como RH da gestão da porta de entrada, do convívio, né, da gestão de atividades de convívio para melhorar o relacionamento dentro das equipes, né, até o respeito aos valores da pessoa dentro de um processo de mudança, de transição, às vezes dentro da própria empresa, né? Temos valores de todos os tipos, sociais, humanos, familiares, profissionais, religiosos, né? E que precisam conviver dentro do mesmo ambiente e que só é possível no entendimento mais profundo do que é diversidade. A harmonia, né? A harmonia do diferente. O que é a diversidade? A harmonia do diferente, entende? E a harmonia do diferente, né? Em síntese, é beleza, né? É aquilo que nos torna único, né? Então, a gente precisa olhar para isso e conhecer melhor essas pessoas e ajudar os líderes a conhecer melhor os seus liderados. Aí a gente vai, então, falar sobre, bom, entendemos como essa pessoa funciona e como ela pode produzir melhor, qual é o melhor ambiente, a melhor situação. Entendemos o que precisamos respeitar para que ela não se sinta violentada, assediada, para que ela possa encontrar, né, nos seus valores fonte de energia, né? Então, a gente vai entender como ela vai se sentir valorizada pelas linguagens de reconhecimento e valorização. E a partir dessas linguagens também, ajudar no nosso processo de gestão estratégica a desenvolver ações específicas, né, de valorização de cada pessoa. Nós temos 5 linguagens de valorização, esse já é conhecido atualmente. Tem alguns artigos já no Brasil traduzidos em algumas universidades falando sobre linguagem de reconhecimento e valorização dentro das organizações, estudos nossos, né? Isso é super importante destacar. Você vai no Google Acadêmico, se você colocar linguagens de reconhecimento e valorização, já tem artigos científicos sendo produzidos por nós, né? Que estamos aí rodando, fazendo pós-graduação, etc. É um tema super interessante para se tratar, tá? Porque o reconhecimento e a valorização é um aspecto humano extremamente importante. Não tem nada mais triste do que você ver um ser humano dando tudo de si e se sentindo desvalorizado. Não se sentindo reconhecido, pertencente. Quem já passou por isso sabe.
Só que esse não reconhecimento e esse sentimento de desvalorização, que é a verdade daquela pessoa, muitas vezes é falta de consciência sobre as outras linguagens. Às vezes ele está sendo, só que não pela linguagem dele, então ele não entende. É como se eu estivesse dando essa palestra para vocês em russo. Por mais que eu estivesse falando russo direitinho, vocês não estariam entendendo nada. E por mais que a minha palestra em russo tenha sido espetacular, vocês estariam dizendo o quê? Ah, só perdi meu tempo. Percebe? Porque aquilo que a gente não entende, a gente não valoriza. Entende? Não necessariamente por ser ruim, às vezes por uma limitação nossa. Então, ampliar a consciência das pessoas que estão lá e também dar consciência para o líder poder reconhecer é um papel do RH estratégico, é um papel da gestão de pessoas humanizada, porque é reconhecer a linguagem do outro. O meu interesse é me comunicar com o outro. A gente passa pelas âncoras de carreira. Por quê? Porque elas ainda são extremamente eficientes para a gente desenhar cargos, né? Projetos de carreira, projetos de desenvolvimento de carreira. O que motiva essa pessoa, em que tipo de ambiente a desafia para que ela se mantenha engajada? Entende? Qual que é a âncora dessa pessoa? Né? O que eu tenho que oferecer para ela que é o melhor combustível? Porque não basta dar combustível, não basta dar estímulo, tem que ser o estímulo correto, né? Todo mundo que tem um carro, não sei se você já teve essa ideia. Você tem um carro a gasolina e você coloca álcool. Álcool é combustível? É, mas funciona? Não. O carro tosse. Por quê? Porque não é um estímulo adequado. Não porque o álcool é ruim, porque só não é para aquele motor. Entende? Então, conhecer as âncoras da pessoa é entender qual é o estímulo mais efetivo, qual é o combustível mais adequado para que essa pessoa possa pulsar, para que ela possa produzir, para que ela possa gerar energia. Entende? Então, as âncoras elas são bem interessantes. Tem assessment, já vi até eu acho que da Robert Half, eles liberam uma planilha de mapeamento de âncoras de carreira. É mais difícil? É, porque, pô, um trabalhão danado, tanto para a pessoa quanto para RH, quando você não tem sistema, né? Mas ainda é possível. Eu costumo dizer o seguinte, mas eu não tenho tecnologia. Começa de alguma forma, começa pelos líderes, porque eles multiplicam, eles são multiplicadores, entende? E quando você convencer eles e mostrar o valor, talvez eles te ajudem, inclusive, a incorporar uma tecnologia no processo, né? Passamos pelos assessments sabotadores, que talvez seja um dos temas mais interessantes. Não sei se vocês, né, o quanto vocês têm intimidade com esse processo. Assessment gratuito que você encontra, né? Todos eles estão separados, né? Voando na internet, né? No mundo da internet, mas praticamente todos você encontra uma forma de aplicar, né? O assessment sabotadores vai trazer o que para a gente, né? Ele vai trazer um mapeamento de inteligência positiva das pessoas, né? Não, ainda não inteligência emocional, mas está ali, está dentro do campo da inteligência emocional, que é como a pessoa lida com ela, né, mentalmente, como ela se percebe e percebe o outro. Né? Ele fala sobre a nossa visão, a clareza, a nitidez da nossa visão nas relações comigo, na minha relação comigo, na minha relação com o outro, de forma que eu consiga enxergar, porque às vezes a pessoa está sentindo algo, ela tá dizendo que aquilo é verdade, mas ela está com a visão mal. Todo mundo que usa óculos sabe, né? Eu, então, sei bastante. Eu uso 3,5 de miopia. Se eu tirar o óculos e falasse que ali na frente tem um farol, eu juro para você que não, viu? Aposto minha vida que não. E lá tem, né? O farol não depende de eu conseguir ver ou não, entende? Porque eu preciso estar saudável. E aqui é o momento da gente olhar o quanto as pessoas estão saudáveis na nitidez, na sua percepção, para que elas possam fazer bons julgamentos sobre elas e sobre as relações e sobre o outro. E a gente pode dar orientação a partir dos sabotadores, né? Uma linguagem muito clara, bem bacana e muito interessante dentro desse processo, né? Fecho assim essa primeira parte, eu vou explicar, não terminou, tá? Fiquem aí, não terminou. Fecha aqui essa primeira parte para mostrar para vocês. E é isso que eu gostaria de compartilhar. Então, o que eu diria o seguinte? Bom, sistema é incrível, mas na falta dele, eu quero ser de fato um RH
né, estratégico. Eu quero, de fato, fazer gestão de pessoas humanizada. Eu preciso conhecer os diversos aspectos do comportamento, para entender a diversidade e não impor uma uniformidade, entende? Que esmaga as pessoas, que tira o brilho do outro, que tira o diferente, né, que torna o diferente algo ruim e punitivo. Então, preciso entender, né, para que eu possa respeitar. Por onde eu começaria? Começaria por aqui. Aí o que eu vou mostrar para vocês que vai ser, né, tese, provavelmente, cena dos nossos próximos episódios, principalmente ali a partir de... acho que a partir de... Não, vou fechar aqui. Não, de julho já tem, né? Essa é a carinha, eu vou mostrar rapidamente, né? Essa aqui é a carinha, sistema que a gente vem construindo para a gente poder fazer isso de forma eficiente, de forma bonita, né? A ideia é que cada profissional que trabalha com consultoria, né, de RH, ou que seja um RH na empresa, possa, né, ter acesso a um portal onde você possa aplicar esses mapeamentos de forma online e de forma prática, gerando os relatórios que facilitam o nosso processo de leitura, nosso processo de análise e o nosso processo de devolutivo e feedback para cada pessoa, né? Então, aqui, basicamente, é um portal, vamos supor, tenho acesso ao portal, aí eu crio, né, um acesso para a pessoa a partir que ela responde o DISC, e aqui eu vou enxergar todas as informações do aspecto comportamental desse meu cliente ou desse meu colaborador, desse meu líder. Eu vou entender como ele funciona a partir do DISC. E aqui vai ter tudo. A introdução, o aspecto do DISC, sobre ele, os gráficos, análise de cada um dos perfis, né? Os subfatores que são, né, como eles estão distribuídos, como que eles estão potencializando, as curiosidades desse perfil. Aqui eu vou conhecer o funcionamento dessa pessoa. Mas só isso? Não. Eu vou querer saber também quais são os valores. Porque os valores, valor já dá nome, né? O que ele dá valor, aquilo que ele valoriza, né? Aquilo que engaja ele, né? E eu posso aplicar diversas vezes esse mapeamento, porque as pessoas mudam, principalmente no seu comportamento. Então, eu vou enxergar essa pessoa também no tempo. Eu vou ter um histórico dela no tempo, né? No seu processo de mudança. E vou ter os relatórios, onde a gente vai poder ter clareza sobre o que cada um tem, né? A especificidade dos valores de cada pessoa. E poder fazer uma conexão desses valores com os valores da nossa empresa, da minha organização, ou com os valores do propósito daquele nosso cliente, percebe? Onde vai facilitar bastante esse nosso processo. De novo, nas suas linguagens de reconhecimento, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou entender que esse meu colaborador, se eu for um líder, se eu for RH, né, a linguagem dele principal é receber presentes, ou seja, aquilo, a forma pelo qual ele vai se sentir mais reconhecido é sendo presenteado. E a gente vai, então, atuar de forma mais objetiva e prática para quê? Para pensar em políticas de RH de reconhecimento que valorizem a linguagem dele. É aquele brinde, é poder dar, né? Às vezes é um ingresso de cinema, às vezes é um brinde, às vezes é um chaveiro, às vezes é um valor material que ele vai receber de promoção, mas eu vou entender que isso é mais importante para ele do que eu dar parabéns, palavras de afirmação. Eu tenho que entender como eu conecto o coração dele. Entende? Por isso que a gestão humanizada tem que entender como eu chego no coração dele. Eu vou entender que não adianta, porque não adianta eu ser um líder que tem palavras de afirmação, eu dou parabéns para todo mundo, mas o meu liderado tem que receber presentes como linguagem de reconhecimento. O que vai acontecer? Eu falo, fala, nunca me dá nada. Então a gente vai criar afastamentos. Então, conhecer o outro para respeitar e atuar é importantíssimo. Suas âncoras de carreira, né? Então, a gente vai, de fato, conhecer, então, quais são as âncoras desse profissional, para que a gente possa pensar no plano de carreira dele e pensar também nas posições que consideram as suas âncoras de forma mais significativa. Vou dar um exemplo desse cara aqui, ele tem âncora de carreira serviço destinado a uma causa. O que é importante para ele? Entender o propósito da empresa.
onde que ele pode estar e onde ele pode mais contribuir? Por exemplo, liderando talvez uma ação social da empresa. Na GM, alguns anos atrás, acho que já tem um tempo, então, uns 5, 6 anos atrás, eles fizeram um experimento super interessante aqui em São Caetano, em São Paulo. São Grande São Paulo, São Caetano é outra cidade, que tem uma das maiores GMs daqui, das montadoras. Eles escolheram um grupo de pessoas da empresa e deram um dia por mês para essas pessoas atuarem em serviços sociais. Um dia de voluntariado que eles poderiam aplicar em qualquer projeto social. E mensuraram e mediram o desenvolvimento da curva de produtividade dessa pessoa. E sabe o que foi mais interessante? As pessoas que participaram do grupo de pesquisa, 76% dessas pessoas que receberam, né, e quiseram, se inscreveram, porque foi voluntário, se inscreveram para ter um dia de voluntariado fora, são as pessoas que mais cresceram em produtividade e as que mais foram promovidas em 3 anos. Provavelmente por quê? Porque ativaram pessoas que tinham serviço destinado a uma causa, como âncora de carreira. Então a pessoa ficava mais feliz, porque naquele lugar permitia que ela pudesse ajudar outras pessoas. E aí, por ter mais feliz, aí vem para outra teoria, né? Pessoas mais felizes entregam mais resultado. Entende? Mas como que eu faço uma ação dessa? Como eu faço o diagnóstico de uma ação dessa se eu não conheço a estrutura, né, de âncora de carreira dos meus colaboradores, da minha equipe? Não dá. Eu tenho que conhecer, né? E aí também a gente pode enxergar os sabotadores. Os sabotadores, eles falam principalmente das grandes crises, né? Da maior dificuldade das pessoas. E aí a gente vai ter uma visão muito clara, né? Sobre como lidar com as maiores dificuldades internas de cada pessoa e poder orientá-las dentro desse processo, percebe? Então, a gente tem aqui nessa ferramenta todos os mapeamentos, lembrando, todos eles, pessoal, todos eles foram, como fala? Nenhum deles foi inventado, tá? A gente trouxe a teoria que já existe, com base científica, e trouxe os relatórios de forma sistemática para fazer gestão de pessoas humanizada aqui, tá? Mas todos eles estão disponíveis aí, né, no mercado, tá? E aí a gente tem algumas ferramentas de análise, né? E que nos ajuda dentro do processo de gestão. A primeira é essa ferramenta, que é o Waze Analytics, que a gente desenvolveu para quê? Construir PDIs dentro aqui do nosso processo. E é um PDI mais elaborado, não dá tempo de falar agora, mas, por exemplo, a gente pega um objetivo do nosso cliente ou do nosso profissional, a gente marca quais são as competências que são necessárias para esse objetivo. Basicamente, o sistema automaticamente ele vai cruzar com o perfil DISC da pessoa e vai falar qual que é o nível de dificuldade que essa pessoa vai ter de implementar esse objetivo. Olha que incrível. E depois a gente vai criar as ações, os cards de ações, que é o que ela vai precisar fazer para se desenvolver, né? A gente tem a possibilidade de olhar e tirar fotos da roda da vida, a autopercepção da roda da vida dela, em diferentes estágios, né? A gente pode pedir para ela se avaliar ou pedir a avaliação de outras pessoas com relação às suas características, suas competências principais e assim por diante. Bom, a ferramenta aí está super completa, vocês vão fazer parte do lançamento, provavelmente, né? Vão conseguir, estou na intenção, né, dando spoiler, de conseguir pelo menos um uso, né, um período de amostra grátis para vocês poderem utilizar, brincar, curtir durante um tempo, para as pessoas que estão dentro da nossa comunidade, tá? Então, a ideia é que todos tenham acesso, recebam a formação básica, né, e tenham aí um período de teste, que seja de degustação mais bacana ainda, né? Não é 7 dias, não dá, né? Não dá, né? Mas um período interessante que vocês possam utilizar, ver se faz sentido, mostrar na empresa para a gente poder fazer esse movimento junto. E como propósito, né, do nosso projeto em si, a intenção é tornar isso o quê? Acessível, né? A base de estudo vai ser a publicação do livro em julho, né? E aí é quando a gente vai articular todo esse processo para que empoderar a nossa comunidade, né? Empoderar cada um de vocês para ser um profissional mais espetacular, né, do que vocês já estão,
né, com o uso de tecnologia, que, né, que vocês possam continuar até investindo em vocês mesmos, né, para ter esses elementos como um grande diferencial. Tudo bem? Estou encerrando por aqui o nosso encontro de hoje com a nossa última vantagem de todas, vantagem de todas. Ô, Nath, dá para copiar do chat, não dá? Você sabe se dá para copiar do chat? Copiar, dá o quê? Link? Links, dá, né? Dá sim. Então tá bom. Qualquer coisa, quem tiver no celular, e, né, da nossa comunidade, e não conseguir copiar, só pedir o gente lá, o Ícaro. Por quê? Porque o que eu vou liberar para vocês, gente? Vocês que estão aqui, presenciais, Honrar quem honra a gente. lindas e maravilhosas, que estão honrando a nossa presença aqui, tá? Vocês vão receber aí um convite, um presente, na verdade, né? Que é o seguinte: eu vou liberar para vocês o acesso para que vocês possam ter todos os relatórios de assessments que estão disponíveis na nossa plataforma hoje. Uma experiência completa, né, do Freedom Start, tá? Como que vai ser? Primeira informação que é importante. Você fazendo, vocês vão ter acesso, os seus relatórios vão vir para a minha base, tá? Não vai vir para a base de vocês nesse momento, porque não está liberado ainda. Vai vir para a minha base. Eu vou ter essa informação, então você só preenche se você quiser que eu tenha essa informação. Por que que eu estou fazendo isso também? Porque eu quero conhecer melhor vocês. A gente precisa, como, né, gestores e líderes dessa comunidade, olhar para cada um de vocês, fazer essa experiência, né? Cumprir esta promessa de olhar e entender como a gente pode ajudar melhor cada um de vocês dentro desse processo. De presente que vocês vão ter, ao final do preenchimento de cada assessment, o relatório vai ficar disponível para você, tá? Então, o que você vai fazer? Vai fazer download desse relatório e vai guardar, tá bom? Por favor, não esqueça de fazer o download e salvar. Por quê? Né? Porque senão gera depois aquela coisa, por favor, gera meu relatório, vai ficar né? Imagina, 5 relatórios de cada um, vou parar um dia para fazer, não vai dar. Aí eu vou cobrar. Eu vou cobrar para gerar seu relatório. Eu cobro o relatório. Então, tem uma chance de ter o relatório gratuito. Ele apareceu lá, faz download, guarda para você e você já vai ter uma experiência completa, a oportunidade de fazer essa imersão de autoconhecimento 360, né? Para revisitar como você está funcionando, revisitar suas linguagens. Os relatórios foram escritos, muito bem escritos, de forma muito simples, para a pessoa viver essa experiência de forma muito particular, inclusive, né, sendo autoguiada pelos próprios textos dos relatórios, tá bom? Vai ter relatório DISC, relatório de valores, linguagem de reconhecimento, âncoras de carreira e sabotadores. Vão estar todos completos para você, um dossiê, sabe, dossiê da vida? Fala assim, ai meu Deus, tava na dúvida de quem eu sou, o que eu vou Sabe fazer que agora? eu tô pensando aqui, Ícaro, que aquele dia eles fizeram aquele curso da formação DISC, que quase tiveram um troço aqui, Isso, vai estágio de aumentando. negação absurdo. Imagina na hora que fizeram esse tanto de teste. Vamos aumentar o nível, vamos subir o nível aqui, vamos subir o Aqui nível, nós tá? estamos igual a Dilma, bateu a meta, a gente dobra a Bater meta. meta, dá uma meta. Agora, e eu estou no meu ano 5 vezes mais, minha terapeuta falou que eu estou crescendo em expansão 5 vezes mais. Agora, então, eu vou dar 5 relatórios para vocês, tá? Estão todos aí no chat os links, tá? Se alguém, por acaso, não conseguiu copiar alguma coisa, aí me manda mensagem, agora que eu já respondo com esse mapeamento. Pessoal, não abram, tá? É só para vocês mesmo, tá? Que a gente está abrindo agora, para que vocês possam ter essa experiência super legal e talvez fazer aproveitar que nós estamos aí, né, metade do ano, talvez a gente precise aí de dar uma olhada em como a vida tá, sabe? Então, é um momento perfeito, aproveita que tem feriado, né? Fazer aquela imersão, aquele de autocuidado, entender onde você está, quais são os pontos, refletir sobre eles e aí traçar seu objetivo até o final do ano com muito mais alegria, com muito mais força. Tudo bem? Como faz para pegar quem está no celular? Não, pode copiar aqui do chat, no celular dá para copiar no chat, mas quem está aqui,
tá, não consegui, manda uma mensagem agora ou para mim ou para a Nath, que a gente vou copiar e colocar lá no nosso grupo. Eu não vou colocar no grupo, porque senão todo mundo que não veio vai acessar, eu acho injusto. É para quem veio, tá? Presente para quem veio. Então, você pega e acessa, que vai ser super legal, tá bom? Eu vou ficar feliz de ter ajudado vocês aí nesse ponto. Minha palavra é alegria, tá? E aí eu queria ouvir uma palavra de cada um de vocês para a gente fechar hoje. Nath, e Eu quem vou puder falar abrir a minha câmera, palavra. tá? Bora abrir a Abre. câmera, gente. A minha palavra é abundância, como sempre. Eu sempre falo com vocês que quem está aqui sai na frente. Gente, não abram os coleguinhas, viu? Vocês receberem em primeira mão essas informações, ferramenta, vocês vão receber para poder testar. Olha que privilégio, hein? E a ferramenta, já vou dar spoiler aqui, tá incrível, vocês vão amar, amar para quem quer trabalhar com esses processos. Tá muito assim, muito, muito, muito bom. Isso é porque vocês não viram o livro ainda, mas eu não vou contar, não. Eu já li. Então, Profissionalizar. minha palavra é abundância. Abundância, que bom. Vivi, sua palavra, jovem. Gratidão, né? Gratidão, porque você está compartilhando esse ouro aí com a gente, né? E a gente tem que ficar grata pela sua gentileza, que eu acho que você é uma pessoa muito gentil. Você e a Nath, vocês são pessoas únicas. Obrigado, obrigado. Pode pedir no privado lá, quem não recebeu os links, eu já Eu mando. também não consegui copiar, não. Vou É, chamar lá no Zap. eu Eu perguntei não porque o consegui Zoom... copiar nem pelo computador, Ícaro. Depois, me manda que eu É, já vou mandando para as meninas aqui, por favor. mando já agora, você já manda para elas. Marliene disse gratidão, não sei se é sua palavra, se for tudo bem. Se não... Isso, gratidão. Que bom. Tamo junto, jovem. Éder, É igual todo mundo disse, gratidão. nossa, vocês estão criativos hoje. É, Gratidão. gente, para de copiar do coleguinha. Ai, meu Deus. Vai, Silvia. Você Ah, tá não ali. posso falar outra coisa, gratidão também. É demais, demais, muito legal a ferramenta. Que E uma bom. dica para quem não está conseguindo, eu também não consegui, acho que não é possível colar, mas o que que eu fiz? Eu abri os links, que se você clicar aqui dá para abrir, aí eu colei no Word os links. Ah, não, eu já mandei Abre a aí. página e vai copiando do browser num Quem tiver aí, eu documento tô lá qualquer. no grupo, né? Você já manda um oi aqui. Oi, tô aqui. Manda um oi. Tá, Oi, meu nome, tô aqui. Eu já copio e já mando para você, tá bom? beleza. Valquíria Matos. Minha palavra é conhecimento mesmo. Hoje é Conhe- conhecimento pessoal. Tá bom, curtiu, Desenvolvimento, curtiu. né? Conhecimento e desenvolvimento. Amém. De você, jovem Vanessa. Tá mutado, tá mutado. Agora sim, boa noite. Generosidade, né, Ícaro? Porque vocês são, assim, generosos demais com a gente, junto com a admiração pelos profissionais e por tudo que vocês fazem para contribuir com o nosso crescimento. Vocês são generosos, gratidão bem em seguida. Muito obrigada. Tá bom, que bom, que bom. Deixa eu ver. Tem Flávia? Flávia tá aí? Acabando. Eu tô aqui. Que- Eu não tenho uma palavra só, não. Eu comecei agora no grupo, é o primeiro encontro que eu participo. Eu estou muito, muito, muito feliz de ter encontrado a Natália no outro grupo, por ela ter oferecido e por eu ter conhecido esse projeto. Estou bem feliz com o conteúdo que eu vi hoje e com o que você passou, com a sua forma de expor, a sua didática. Eu achei muito bacana. Então, eu não tenho uma palavra só, não. Eu vou colocar felicidade pelas minhas escolhas, então, pela escolha que eu tive de participar do grupo e pelo que você compartilhou com a gente até agora. Obrigado, jovem. Valeu. E Ó, seja quem bem-vinda, né, Flávio? Seja Nosso super padrinho. bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Quem puder abrir câmera, abre aí para a gente tirar nossa foto, viu? Grazi, Ah, você não vai deixar eu falar, não, Ícaro? Jovem Ícaro. tá aí Todo iPhone, mundo vai falar, calma, deixa o Magda, iPhone pro calma. final.
Vai, iPhone. Então, não é só uma só palavra, porque não tem nem como descer uma palavra só. É autoconhecimento, é superação, é gratidão, e a gente está aguardando mais para a próxima, tá? Ah, bom, legal. Sabemos que vocês sempre superam todas as aulas, então fica a dica. Obrigado, jovem. Grazi, se você quiser vir, Grazi, inclusive, eu acho que já fez Master Disc com a gente aqui no Instituto, vem saber. Tá aí? Graziela? Não. Falta a Célia, então. Célia, Grazi, se conseguir abrir depois, venha. Reflexão. Reflexão. Célia, você vai ter tanta reflexão, amiga. Vai ser muito legal. Adriana foi? Acho que não. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, deixa. Em relação aos links que você mandou, até que dia que a gente tem para fazer os testes? É uma ótima pergunta, tá? Se eu não me engano, ele está configurado até dia 30 de junho, tá? Mas se você puder, faz antes, né, gente? Deixa pra depois não, viu? Depois do dia 30 de junho, então, eles aparecem, tá? Eu deixei a validade dia 30. Um bom tempo aí pra eles. Ah, não, perfeito. Porque eu vou viajar no feriado e no dia 13 de junho eu tenho um encontro marcadinho com a Natália Soares. Ai, comigo, estaremos juntos, O jovem. Ícaro também, gente. Ícaro, Dalila também vai estar aqui. Perfeito. Grazi aí, ó, tá? Não consigo abrir, mas minha frase, conhecimento que transforma. Estou em constante transformação nessa mesa com todos vocês. Seja bem-vinda, jovem, muito bom. Adriana, acho que tu é a última, jovem. Adriana. Cadê? Consegue ligar o áudio, Adriana? Eu tinha conseguido antes. Bom, pessoal. Eu tô com o neném aqui, mas eu vou conseguir. Adriana é nossa convidada, né, Adriana? Sim, eu conheci você através da Áurea. Seja Tenho te acompanhado. Estou aqui também. Adriana. No colo. Ó, Adriana, quem vem não vai embora, não, senão perde, hein? Cada aula tem surpresa. Você viu aí, né, Adriana? Que foi Não, eu não vou, não. Eu estou aqui, lutando aqui, mas vai dar tudo certo. Eu vou te mandar depois os links no privado, tá? Ô, gente, obrigada, viu? Sucesso, parabéns pela iniciativa. E só tenho a agradecer. Tenho acompanhado vocês, é sucesso. Obrigada. Gente, foto, quem puder abrir a câmera, né? E só dizendo, quem não me tem no Instagram e quiser me ter no Instagram, é Ícaro Victor Barbosa com Z. No LinkedIn também, tá? Então, segue lá e depois acha os outros projetos aí. Vamos lá? Foto, Nath? Foto na hora. Belo Horizonte. 1, 2, 3 e corações, gente. Corações, apertem esses corações para foto. Coração. Vamos lá. Achei. Calma aí, coração. 1, 2, 3 e... Pronto. Eles vão mandar a foto lá no grupo para vocês. É isso. Terminou, Ícaro? Muito obrigado, viu? Gratidão. Estamos aí, RH Integra, ao vivo, a cores, presente em BH, dia 13. Espero ver vocês. Quem for para o evento, me leve presente de aniversário, porque o aniversário é dia 12, viu? Vocês estão me conhecendo agora, tá vendo? E quando vocês me verem de novo, eu já vou estar mais velho.